Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente é o grupo 7, fico com o tema Sistemas Operacionais Desktop Descontinuados. Pode passar o slide, por favor. Os integrantes do grupo são Alisson de Almeida, Bento Viana, Dimitri, Eduardo, Cauê e Jamínteles. Pode passar, por favor. Primeiramente, a gente vai explicar o que é um sistema operacional, né? O sistema operacional, basicamente, ele é um software fundamental para gerenciar o hardware do computador e fornecer serviços para executar os programas. Ele atua como uma ponte entre o usuário e a máquina e os componentes físicos, né? Que seria a memória, processador, dispositivo de entrada e saída, que seria mouse, monitor, teclado, esse tipo de coisa. Faz o gerenciamento da memória dos processos, controla os arquivos e fornece a interface com o usuário. Pode passar o slide, por favor. Dá uma breve situada de como estava a situação da informática antes do MS-DOS, né? Antes da década de 1980, a computação pessoal ainda estava engatinhando, os computadores eram grandes, caros e usados principalmente em empresas, universidades ou governos. Aí, raramente as pessoas tinham computadores pessoais, né, em casa para usar diariamente. Sistemas operacionais que existiam na época eram voltados para máquinas grandes, os mainframes, exigiam conhecimento técnico avançado, ou seja, eles não eram como hoje em dia, que praticamente qualquer pessoa pode pegar um computador com Windows ou um Linux da vida e começar a utilizar. Os exemplos da época incluíam o Unix, né, em ambientes acadêmicos e profissionais, e o CP/M, que é o Control Program for Microcomputers, que era um dos mais populares em microcomputadores com processadores Intel 8080 e Zilog Z80. Pode passar, por favor. Após o lançamento do MS-DOS, que foi em 1981, a IBM procurava um sistema operacional para o seu novo computador pessoal, que seria o IBM PC. A Microsoft, que até então era apenas uma fornecedora de linguagem de programação, como a BASIC, adquiriu KDOS. A Seattle Computers modificou e licenciou para a IBM sob o nome de MS-DOS, que daí vem, né, a sigla Microsoft Disk Operation System. A versão distribuída com os computadores da IBM era chamada de PC-DOS. Essa parceria da Microsoft e da IBM foi crucial para o crescimento de ambas as empresas e para a popularização da computação pessoal. Pode passar o slide, por favor. E aqui a gente tem o objetivo e a importância do MS-DOS no início da computação pessoal. O MS-DOS tinha como objetivo ser um sistema operacional ao mesmo tempo simples e acessível para os primeiros computadores pessoais. Seu lançamento marcou uma virada na história da informática, pois, primeiro, ele tornou a computação pessoal mais acessível, estabeleceu a Microsoft como uma gigante da tecnologia, né, com sua parceria com a IBM, serviu como base para o desenvolvimento de sistemas posteriores, como o Windows, né, que inicialmente ele rodava por cima do MS-DOS, e também popularizou o uso de computador por pessoas comuns, pequenos empresários, estudantes e até mesmo entusiastas. Como antes eles eram focados em empresas e universidades, depois do MS-DOS, pessoas comuns poderiam ter acesso à informática e tecnologia mais facilmente. Aí, basicamente, o MS-DOS dominou o mercado por cerca de mais de uma década e influenciou toda uma geração de programadores e usuários de computador no geral. Pode passar. Boa noite, eu vou falar sobre o funcionamento e características técnicas do MS-DOS. Bem, então, o MS-DOS, ele era um sistema operacional que não tinha uma interface gráfica na época, né? Era limitado ao como é o nome? CLI, comando por linha de código. Então, cada operação que a pessoa fosse usar para fazer, tinha que digitar manualmente no painel. Então, por exemplo, se o usuário quisesse abrir um arquivo, ele tinha que digitar o comando manualmente no CMD e assim abrir o arquivo. Ele não tinha
janelas ou mouse também, então tudo tinha que ser feito pelo comando mesmo do computador. Tinha um sistema de arquivos, FAT12. Bem, o FAT12 é o File Allocation Table. Ele controlava onde os arquivos eram armazenados no disco, permitindo a leitura e gravação de dados. Era usado principalmente em disquetes, com suporte a volumes de até 32 megabytes, enquanto o FAT16 permitia o suporte para disco rígido, de até 2 gigas. Ambos nomes tinham que ser ambos tinham limitações de nomes de arquivos curtos, né? Passando aqui. Como eu falei, a execução de programas era por linha de código. Então, para rodar um programa, por exemplo, era via comando. Ele era limitado, a memória RAM tinha somente acesso a 640 KB de RAM. Podia ser expandido, mas era necessário ter um conhecimento técnico para isso. Ele era monotarefado e monousuário, então ele só podia fazer apenas uma operação por vez. Ele também não tinha gerenciamento de processos, e além disso, é, agora falar dos comandos principais do MS-DOS. Como eu falei, tem um MD, que é para criar um novo diretório, então você digitava MD, criava uma nova pasta, o CD para mudar o diretório atual de documentos, tinha o copiar arquivos de um lugar para outro, copiar arquivos como TXT, e o del, que era para deletar os arquivos também. A evolução técnica e funcional do MS-DOS. O MS-DOS passou por diversas versões, desde 1981 até 94. A versão 1.0 era extremamente simples, só com suporte a disquete e alguns comandos. A versão 2.0 ele já oferecia suporte a disco rígido e diretório, que é um avanço gigantesco. Entre as versões 3.0 e 3.3 surgiram melhorias significativas, como suporte à rede, disquete de 3.5 polegadas e múltiplas partições. A versão 4.0 trouxe interface menus e suporte a partições de até 2 GB, e a 5.0 de 91 incluiu várias ferramentas, como editor de texto, aproveitamento de memória RAM e carregamento de drivers em memória alta. Por fim, as versões 6.0 até a 6.22 adicionaram vários comandos, como scandisk, defrag, antivírus, compressão de disco, tornando um sistema bem mais completo para usuários domésticos mesmo. Pode passar. Agora, MS-DOS versus PC-DOS, mais a origem do Windows. O MS-DOS foi desenvolvido pela Microsoft e distribuído em computadores compatíveis com o padrão IBM-PC. A IBM, por sua vez, lançou sua própria versão, o PC-DOS, que era baseada no MS-DOS, mas com algumas adaptações específicas para os PCs da marca. Durante anos, as duas versões evoluíram em paralelo, com algumas diferenças mínimas. Além disso, o MS-DOS serviu como uma base para o funcionamento do Windows nas suas primeiras versões. Do Windows 1.0 até o 3.11, era necessário primeiro iniciar o MS-DOS e, a partir dele, rodar o Windows. Isso só mudou no Windows 95, que começou a integrar o MS-DOS diretamente ao sistema gráfico, tornando uma experiência bem mais fluida. Agora, eu vou falar um pouco sobre os motivos que levaram ao fim do MS-DOS. Foi um dos primeiros sistemas operacionais para computadores pessoais, né? Como foi dito antes. Aí, apesar de ele ter sido muito importante no seu tempo, ele acabou sendo superado por novas tecnologias. Vai passar? Um dos principais motivos para o fim do MS-DOS foi o surgimento de interfaces gráficas, que tornaram o uso do computador muito mais fácil para o usuário comum. O lançamento do Windows 95, por exemplo, popularizou
o uso de janelas, ícones e mouses, deixando o antigo sistema baseado em texto para trás. Ou seja, era muito mais intuitivo o Windows 95 do que o MS-DOS, e era muito mais fácil de usar para os novos usuários. Então, ele se popularizou muito mais rápido. Pode ir, passar. As limitações técnicas do MS-DOS, ele tinha muitas delas, com um sistema monotarefa, ou seja, ele só conseguia executar um programa por vez. Ele não tinha suporte nativo a redes, o que na época ele era essencial para a evolução dos computadores. E com o tempo, essas limitações foram se tornando um obstáculo ainda maior para o avanço, né, da tecnologia. Vou passar. O marco do fim. O Windows XP, né, o ponto final, ele veio com o lançamento do Windows XP, em 2001. E a partir dele, o MS-DOS deixou de existir como base de sistema operacional. O famoso prompt comando ainda existe, mas ele é apenas uma simulação e não um sistema real como era antes. Então, antigamente, esse prompt comando, entre aspas, era o sistema inteiro. Hoje em dia é só uma parte do sistema operacional inteiro. Pode passar. As últimas versões do MS-DOS. A última versão do MS-DOS foi a 6.22, que foi lançada em 1994. Já o último sistema que incluiu o modo DOS real foi o Windows ME, lançado em 2000. Depois disso, o MS-DOS foi totalmente continuado pela Microsoft. Pode passar? Agora eu vou falar um pouco sobre o legado e impacto do MS-DOS. Pode passar, por favor? Vou falar um pouco da influência técnica nos sistemas modernos. Embora o MS-DOS tenha sido tecnicamente descontinuado nas próximas décadas, seu DNA permanece vivo ainda nos sistemas atuais. Como a gente pode ver nesse primeiro slide aí, a interface do primordial do DOS não foi substituída, mas sim evoluiu. O próprio CMD do Windows, ele mantém comandos essenciais como o dir, o cd e o copy, preservando a sintaxe original do MS-DOS. Já o PowerShell representa um salto conceitual e é da filosofia do DOS também, mas introduz uma automação avançada e com orientação a objetos. Além disso, as estruturas fundamentais, como organização em drives, caminhos de barras invertidas e scripts, que persistem até hoje, agora também são integradas ao ecossistema moderno. Até mesmo no Windows 11 se mantém a compatibilidade nativa com programas de 16 bits, um testemunho silencioso da arquitetura que alicerçou a computação pessoal. Pode passar. Também vou falar um pouco sobre a importância histórica para a Microsoft do MS-DOS. A resposta está na importância estratégica do MS-DOS para a Microsoft. Esse slide mostra aqui também, cita a IBM, revela que tem um contrato de 1981 com a IBM, fornecendo o PC-DOS, que foi um Big Bang para o império da Microsoft. A genialidade não estava na tecnologia em si, mas no modelo de licenciamento. Ao vender o MS-DOS para fabricantes de clones, a Microsoft transformou o DOS no padrão de fato dos PCs. Financiado por receita inicial, o DOS tornou-se a maior plataforma naquela época de lançamento para o Windows. Note-se que as versões 3.1 e 9.95 rodavam sobre o DOS. Essa base instalada de milhões de usuários criou uma inércia de mercado, que alavancou o domínio global da Microsoft. Sem o DOS, simplesmente não teríamos o Windows como a gente tem hoje. Mas o legado ainda foi além da técnica e do negócio, também é cultural. Pode passar, né? Aí, no terceiro slide, a gente vai mostrar um pouco do que o DOS foi um palco das revoluções culturais. Foi nele que nasceram os gêneros inteiros de jogos, como Doom, Prince of Persia, e softwares que definiram eras, como o World Perfect, o Lotus 123, mais que isso também. O próprio prompt do DOS foi uma primeira escola para uma geração de entusiasmo de TI.
Hoje esse patrimônio é mantido por comunidades ativas, como a do emulador aí, o FreeDOS, que é um projeto open source que recria um ambiente com fins educativos de preservação do DOS. Ele é meio que um emulador, e também tem plataformas também como a GOG, que usa essas ferramentas para comerciar jogos históricos, e também temos fóruns como os Vangos, que catalogam essas técnicas de emulação. Em síntese, o MC2 ensina que a computação, o obsoleto não se desaparece, perdão, mas ele transforma-se. Seu legado, ele vai ser transmitido pelo Windows por vários sistemas operacionais, porque ele redefiniu a indústria e seu ecossistema cultural. E através da preservação digital, como o FreeDOS e outras plataformas, ele vai endurecer por bastante tempo. Pode passar para encerrar, Edu. Com conclusão aqui, o MC-DOS foi essencial para a era dos PCs. Como a gente pode ver pelo apresentado, ele marcou uma geração, querendo ou não, de entusiastas de TI. E hoje até hoje é lembrado pela computação pessoal, principalmente pelo contrato com a IBM, que fez acontecer com a Microsoft, pela cultura dos jogos também, que vai ser preservado por toda a vida computacional. E foi isso esse trabalho. Muito obrigado.